Hoje eu vou falar de um assunto muito curioso: como funciona o pré-natal, o parto aqui nos Estados Unidos. Se você quer saber a minha experiência, vem comigo. E pessoas do meu canal, como vocês estão? Espero que sejam todos bem. Como eu já dizia, a gente vai falar sobre pré-natal e parto aqui nos Estados Unidos. Então pegue um cafezinho e vamos lá para um bom papo. O primeiro ponto que eu quero deixar bem claro que essa é a minha experiência. É como eu vivi e, assim, o meu estado, onde que eu moro, a minha região e também o meu médico em específico, né? A minha clínica em específico. Porque existem experiências diferentes. Eu vou contar como foi a minha experiência. Para começar, eu tive a mesma equipe nos dois partos, tanto no do Londrina quanto no da Serena, porque eu amei. Então eu fiz a escolha de continuar com eles. Eu fiquei apaixonada pela minha midwife e eu vou explicar. A primeira coisa é esse ponto que é diferente do Brasil. É a midwife, que ela acompanha a mulher na gravidez até o parto. Faz os exames básicos, fica ali, olha, a consulta mensal é sempre com essa midwife. Se você não tiver indicação de parto cesárea, quem vai te acompanhar vai ser a midwife. Então ela vai fazer toda essa... É como se fosse uma obstetra mesmo, só que ela não pode fazer exames mais invasivos, entende? Então ela vai estar ali, ela é especializada na gestação ali para te acompanhar até o parto. Porque aqui o parto natural é o principal, assim. Eles só vão indicar cesárea se realmente precisar, se tiver algo maior que tem que ser cesárea. Tirando isso, eles incentivam o parto normal. E eu fiquei apaixonada com a minha midwife. Ela é, assim, incrível. Ela fez até o meu pós-parto, assim, muito carinhosa, apaixonada com as crianças. Sempre que eu vou, porque é na mesma clínica, é o pediatra deles, a gente dá uma passadinha lá. Então, assim, ela me acompanhou muito bem. Eu não tenho que reclamar, não tenho que falar. No finalzinho do parto da Serena, como ela demorou um pouco mais a virar, o Donzinho já virou desde sempre, praticamente. Ele era cefálico, né? Tipo assim, quando a cabecinha já tá de para baixo para sair. Então, a Serena foi diferente, ela ficou muito tempo sentadinha. E aí, a obstetra no final veio analisar, veio falar comigo, porque se ela não virasse, poderia ser cesárea. Então, teve essa conversa no final, mas eu fiquei, ai meu Deus, eu quero voltar para minha midwife que eu amava. Então, tipo assim, a conversa foi com as duas ao mesmo tempo, mas eu queria muito que a gente continuasse, seguisse com o parto normal. E graças a Deus deu tudo certo. Aí ela virou lá, sei lá, pelas 33 semanas, mais ou menos. Assim, porque até 32 ela não tinha virado. Aí eu lembro que, eu acho que 2 semanas depois, eu tive a consulta e ela tinha virado. Então vamos falar agora de como que funcionam o espaçamento das consultas. Foi assim no do Donzinho e no da Serena também. Da semana que você descobre até a semana, até 32 semanas mais ou menos, é uma consulta por mês. Quando você vai fazendo umas 32 semanas, eles já começam a marcar de 2 em 2 semanas, uma frequência maior, até entrar no último mês ali com 34 semanas, passa a ser semanal. Aí eles acompanham mais de pertinho, né? Até mesmo para saber se o bebê virou, se vai ter que precisar de alguma coisa, enfim. Então, o espaçamento de uma consulta por mês no início, aí no finalzinho de 2 em 2 semanas, até uma em uma semana, até o bebê nascer. Ultrassons. Aqui, eles são bem básicos, assim, e eu gostei muito desse estilo porque eu me senti segura, sabe? Não tem que ficar investigando toda hora, não tem que ficar preocupando toda hora, não tem que ficar muito em cima toda hora. Isso eu acho que eu ficaria mais tensa se tivesse que ter uma intervenção toda hora. Então, como eles levam algo natural, que seu corpo, obviamente, né? Se ele vê que a sua gestação tá saudável, não tá tendo nada, se os exames estão todos ok, aqui a gente faz uma bateria de exame, uma bateria. A primeira consulta, eu acho que assim, são uns 20 exames de sangue, tipo, é muito exame de sangue. Então,
eles vão ver ali se você tem tendência a alguma coisa para saber se vai ter que acompanhar mais de perto. Mas no meu caso, que não era uma gravidez de risco, foi bem tranquilo e eu me senti segura por não colocar tanto medo, tanta pressão, sabe? Ah, tem que ficar vendo toda hora o bebê. Enfim. Então vamos para os ultrassons, né? São 4 principais, né? Eles fazem só esses 4. Que é o primeiro para confirmar a gestação, para olhar o saco gestacional, para ver se está tudo certinho ali. E depois tem o morfológico de primeiro trimestre, que vai até as 13 semanas, mais ou menos, eles costumam pedir. Depois o de segundo trimestre, eu não vou lembrar, mas eu acho que 20 a 22 semanas, mais ou menos. E um último, próximo ao parto, tipo com 36 semanas, eles fazem. Foi aí que eu vi que a Sereninha realmente tinha virado. Porque de início eles só vão vendo não, sentindo, né, com a mão e medindo com a fita, né? Tem um médico que acha isso arcaico, mas aqui é assim, eles fazem essa medição e se você precisar, se está menor, eles falam para você fazer tipo um ultrassom de emergência. E o ultrassom é sempre feito numa clínica, ele não é feito pela midwife. Ela marca para você ir numa clínica só de ultrassons, especializado de ultrassom, para realizar esses ultrassons morfológicos e etc. Então, é bem específico cada área, sabe? Que eu percebi aqui. Então, mas se eles observarem que tem algo anormal, eles mandam ultrassons extras. Caso não tenha necessidade, eles dão esses 4 principais. E aí, o que aconteceu da Sereninha que eu estava comentando, né? Com 32 semanas, ela não tinha virado ainda, e aí ela foi nas consultas apalpando, aí com 34 ela sentiu que a Serena tinha virado. Eu não sei como, né? Mas segundo ela tinha, e aí fizeram o último ultrassom para confirmar e ela realmente tinha virado. Glória a Deus. Então, mamães que estão desesperançosas aí achando que o bebê não vai virar, porque eles falam assim que o ideal é virar até 32 semanas, tenham fé, tenham esperança, que eles viram. O que eu senti muito bom aqui, que eu amei, foi o acompanhamento nutricional e psicológico. Tem uma enfermeira especializada que me ligava, tipo assim, todo mês, perguntando o que eu estava comendo, o que você comeu ontem, o que você comeu hoje, e fazendo. E aí fala para o que tem que comer, fica em cima, se você está tomando o pré-natal, orienta para tomar ali as porções certas de cálcio, para saber se você está ingerindo as coisas certas, para não faltar para você também. Porque para o bebê não vai faltar, mas às vezes pode faltar para a mãe, dar fraqueza, anemia. Então eu senti que isso era muito bom, esse acompanhamento, né? De mandar informativo, sempre saía com informativo do que comer, do que fazer, sabe? Isso é muito bom. E também o suporte psicológico, que eles falam tudo durante todas as consultas. Eles sempre perguntam se você está bem em casa, se você está sentindo tranquila, se está precisando de algo, tem um número específico para você ligar se você precisa. Então sempre tem essa preocupação com o psicológico da mãe. E falam muito sobre o baby blues e a depressão pós-parto, te preparando para o puerpério mesmo, para o que pode vir. E no final também eles ofereceram para mim várias aulas, tipo, de quando o bebê chegar, de conhecer o hospital, a gente conhece por vídeo e no local. Eles ofereceram também aulas de amamentação, que foi excelente, é online, e depois você pode ter a consultoria presencial com o bebê, quando o bebê chegar. E aula sobre o parto, explicando tudo sobre os métodos de analgesia. Acordou, cara. Vou ter que ir lá, porque senão ela vai acordar o irmão. Deixa eu ir lá. Pessoal! Falei assim, a minha mãe vai deixar ali. Voltei. Então eu acho que essas aulas, esse suporte, toda essa apresentação da previsibilidade do que vai acontecer, faz com que as mães se sintam mais seguras, mais tranquilas do que esperar, do que está por vir, e acaba até tendo um equilíbrio emocional muito melhor. E caso precise, porque tem aquela questão do baby blues, do puerpério todo, se precisar de um suporte maior, eles dão
aquele auxílio, eles se mostram disponíveis mesmo para ajudar. Eles mostram que eles importam com a sua saúde mental. E isso eu acho muito interessante no pré-natal aqui. E vamos lá, no dia do parto, eles fazem uma apresentação disso tudo antes. Eles deixam bem claro dos seus direitos, o que você pode fazer, o que você pode pedir, o que vai acontecer mesmo no dia. E então você chega lá preparado, porque acaba que no meio da dor, no meio de tudo acontecendo, às vezes a gente fica sem saber, né, para onde ir. Um ponto importantíssimo que eles me falaram: o seu bebê, ele fica 24 horas com você, o tempo todo, não importa o tempo que você vai estar, ele vai ficar o tempo todo com você. Qualquer coisa que venha acontecer, o pai deve acompanhar, o pai vai atrás da enfermeira. Tipo assim, não foi o nosso caso, graças a Deus, assim, eu ganhei num dia, no dia seguinte a gente teve alta, tipo, foi uma noite só com o bebê no hospital, e eles passaram 24 horas com a gente, o tempo todo, 24/7, né, que fala aqui, o tempo todo, nem um segundo eles saíram de perto da gente. Então, se acontecesse algo que o bebê precisasse de ir de fazer algum exame, de alguma coisa, o pai tem total direito de ir junto. Isso acontece para evitar qualquer coisa, tipo sequestro, enfim. Então, você tem acesso ao seu bebê o tempo todo. E isso me deixou muito tranquila e segura. E se tivesse qualquer coisa diferente, a gente tem um botãozinho lá que aperta e chama realmente a enfermeira, enfim. Então, eles te dão essa segurança. E vamos para o dia do parto mesmo. Você passa por uma triagem, né? Quando eu entrei em trabalho de parto, você passa por uma triagem, eles confirmam e você vai para a sala de parto. Então, a sala de parto, ela é muito bem estruturada. O bebê, ele faz todos os exames ali quando ele nasce e tá tudo ali. E é um ambiente tranquilo, né? Um lugar que é um ambiente tranquilo. Tudo que eles vão fazer, tanto enfermeira, hospício médico, tudo, eles perguntam se você quer antes, se pode, se você vai conferir a dilatação ou o que quer que seja, eles perguntam tudo antes. Eles perguntam, você quer analgesia, você quer a epidural agora? Quando eles informam, tudo é perguntado antes, nada é invasivo, eles não chegam chutando a porta, sabe? E isso, quem me trouxe consciência sobre foi meu pai, quem me acompanhou foi meu marido e meu pai. E aí o meu pai ressaltou esse ponto. Ele falou assim: nossa, eu achei muito respeitoso. Tudo eles perguntam aqui, tudo eles informam, tudo eles explicam. E eu fiquei muito segura com essa atitude deles, né? E achei muito interessante. Eu não tive experiência de parto no Brasil, não tive experiência de pré-natal também, então eu não sei quão né? Eu acredito que vai muito de cada local, sabe? Da clínica que você escolhe, do pré-natal que você almeja para você mesmo. Então, eu gostei muito da assistência deles. Outra coisa que eu achei interessantíssima, né, que eles fazem questão aqui é a Golden Hour, que o bebê sai, vai direto pro peito da mãe e fica ali aquela 1 hora preciosa da amamentação, de ficar ali certinho, para depois fazer os exames, enfim. Isso eu acho muito legal. É claro, né, que se existir alguma coisa que tem intervenção, que o bebê vai ter que, não vai poder passar por isso, eu acredito que é diferente. Mas comigo não, ele nasceu tudo certinho, já foi pro meu colo, ficou 1 horinha ali, depois foi para os exames. Outra coisa muito interessante, o direito do pai de cortar o cordão umbilical. Eles incluem o pai em tudo. Isso eu acho um máximo, eles incluem muito o pai. Tipo assim, na hora que eu fui ganhar o donzinho, até para segurar a perna ali, para dar o apoio, eles sempre estão falando pro pai tá ali, bem na hora, assim, o Guilherme levou um susto com a enfermeira, que ele não tava esperando, mas ela falou, segura a perna dela, ajuda, blá, blá. E já no Parto da Serena, o Guilherme já tô aqui, já era o segundo, né, a experiência, aí ele já tava preparado. Eles falam pro pai também pegar no colo sem camisa, eles informam muito sobre isso, né, do contato com o pai. E isso eu acho maravilhoso de trazer o pai para perto, porque estimula a ocitocina. A mãe já tem naturalmente ali de pegar o bebê, enfim. O pai é mais novo ainda do que para a mãe. Então, quando o pai tem esse contato, esse acesso, a ocitocina tá ali no pai também, para gerar esse afeto, né? Então é muito legal. Então eu acho que é basicamente isso. Eu acho que eu expliquei tudo que eu podia explicar aqui, que eu me lembro
do parto dos dois, do pré-natal dos dois. E caso surja alguma dúvida, alguma curiosidade, se vocês quiserem me contar como que foi a sua experiência de parto, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, me contem, que eu adoro saber. Eu adoro saber. Me chama lá no meu Instagram, @tabatavaroto, conversa comigo, que eu amo esse assunto. E vou agradecer mais uma vez pela audiência. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu curtir. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para que a gente possa ter mais intimidade e compartilhar de mais assuntos como esse. Um beijo e até a próxima!